Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu estou lendo este livro aqui, Bandeirantes da Fé, da autora Maria de Melo Chaves. Este livro trata dos primeiros protestantes ou evangélicos na região do Triângulo Mineiro. Lá no capítulo 12, ela vai falar um pouco a respeito de algumas experiências de alguns desses primeiros evangélicos. Um deles se chama Zé Soares. O livro vai dizer, a autora vai dizer assim: Zé Soares enfrentou perigos de morte, teve de se mudar com a família para outras cidades, encontrou dificuldades de toda sorte, mas não vacilou na fé. O livro ele vai trazer diversas pessoas, diversos personagens que foram perseguidos pela sua fé evangélica. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4, onde nós veremos também perseguição ao povo de Deus. Primeiro, nós leremos do primeiro versículo até o sexto. Assim nos diz a palavra de Deus. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Agora o verso 11. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens daquém do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei, versículo 21. Agora, pois, dá ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Versículos 23 e 24. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Aqui você percebe o relato de quando os exilados da Babilônia estavam voltando para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. E aí, os inimigos do povo arquitetaram contra eles. E a aplicação que eu quero trazer hoje é a seguinte: muitas vezes você vai estar fazendo a coisa certa, vai estar fazendo uma coisa boa, e pessoas vão te perseguir, pessoas vão te desanimar, pessoas vão tentar fazer com que você pare de fazer o que está fazendo.
E é importante a gente entender que quando nós estamos fazendo uma coisa para Deus, não importa se as pessoas vão vir tentar fazer você parar, te desanimar, lutar contra, nós devemos continuar firmes. E nós aprendemos isso por meio da palavra e aprendemos isso vendo exemplos de irmãos que persistiram, embora fossem perseguidos por vizinhos, por parentes, pelos pais. Mesmo assim, se mantiveram firmes. Um dos relatos mais interessantes que eu vi neste livro é do pai da autora, que foi morar numa fazenda lá no interior de Minas, e a sua vontade é que aquele local onde ele morava, aquela fazenda, se tornasse um local de aprendizado bíblico e também de aprendizado de outras coisas. Português, por exemplo, porque muitas pessoas da região eram analfabetos. E é interessante a gente observar que na fazenda onde ele morava, que era muito afastada, no meio do mato, quando ele morreu, em 1935, já havia uma igreja se reunindo ali para adorar a Deus, com mais de 200 membros. Então, se você está sendo perseguido por fazer algo que agrade a Deus, persista, não esmoreça, não desanime, continue firme. Mesmo que você estiver nadando contra a maré, não desanime, se mantenha firme, porque Deus há de fortalecer você, Deus há de guiar você, Deus há de concluir a obra segundo a vontade dele. É isso que eu queria falar hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.